Uma coisa que sempre me perguntaram se eu já tinha feito algum curso de desenho. E sim, eu fiz um curso presencial de desenho há muitos anos atrás, eu tinha 11 anos de idade. Está aí a logomarca da escola, Escola Oficina de Artes. E eu quero mostrar para vocês alguns desenhos que são dos meus desenhos mais antigos. Esse, por exemplo, do Goku, com a Bulma estrangulando ele aí, e ao lado direito, vocês que são mais jovens não conhecem, mas no Band Kids, no começo dos anos 2000, quando passava Dragon Ball Z, num programa chamado Band Kids, existia uma apresentadora chamada Renata Sayuri, e eu tentei reproduzi-la nos traços de Akira Toriyama, né? Ela tá aí ao lado direito, e eu queria enviar esse desenho pro programa porque tinha um quadro no qual eles pegavam os melhores desenhos, né, que os fãs mandavam pelo correio e mostravam no programa. Mas eu nunca enviei esse desenho. Aí nós temos um exercício que eu fiz, né, enquanto estava no curso, exercício de linhas, que é básico, né, para que você firme seu traço. Outro exercício de linha aí, como vocês podem ver, né, isso daí a gente fazia muito. E isso daí era uma página de mangá que eu estava fazendo, eu tinha acho que uns 13 anos de idade, e daí tinha uma pirâmide, a minha ideia era que fosse no meio de Nova York, sabe? E de lá dessa pirâmide saíam esses seres aí que eram máquinas. Eu não lembro direito a ideia que eu tinha na época, mas era uma ideia meio sci-fi, sabe? Ficção científica. Aí teve uma outra ideia que eu tive de desenho pra mandar pro Band Kids. O Goku junto com o Long, o Pual, o Freeza com uma esfera do dragão enrolada na cauda, o Yantia ali em cima. Uma outra ideia que eu tive aí também foi só mandar o Goku. Eu ia fazer ele todo vermelho com o Kaioken. Foram ideias que eu tive na época, né? Porque era muito fã de Dragon Ball, sou ainda até hoje, eu tenho as coleções completas. Até então o Dragon Ball Super, que ainda está em andamento, eu tenho todos os volumes. E o Dragon Ball clássico, que no anime se divide entre Dragon Ball clássico e Z, né? No mangá, pra quem sabe aí, quem é fã, sabe que não existe divisão. Eu também tenho todos os 42 volumes, certo? Outro exercício aí, que era pra gente trabalhar perspectiva, que era uma espécie de estante. Como vocês podem ver, eu tinha 11 anos, né, gente? Então me deem um desconto, porque, obviamente, eu tinha a coordenação motora de uma criança de 11 anos. E tem um detalhe bem interessante, deixa eu falar a respeito desse Gárgula aí que tá aparecendo, porque existia um desenho que passava no SBT chamado Gárgulas, que era feito pela Disney. É o desenho mais sombrio que a Disney fez, né, assim, em série eu quero dizer, né? Tem filmes mais sombrios de desenhos, mas não vou entrar muito, não vou detalhar muito isso. Tá um exercício de perspectiva. Vocês podem notar que eu fiz várias rabisqueiras nesses papéis aí, porque eu fui crescendo, né? E daí eu fui rabiscando nesses papéis aí, né? Que eram papéis de desenho que eu nunca mais encontrei, que eles estão entre o tamanho A3 e o tamanho A2. Eles são maiores que o tamanho A3, porém são menores que um A2, né? Eu não sei que tamanho é esse exatamente. Então, pessoal, eu queria mostrar pra vocês aqui, queria bater um papo com vocês. Vejam aí os marcadores que eu ainda não utilizei. 320 cores. Os meus lápis que eu sempre uso, né, da Faber-Castell, Polychromos, 36 cores. Prismacolor, 36 cores. Tons de peles ali, 24 cores. Meus sketchbooks, Canson e o sketchbook tamanho A3 gigante. E vejam aí, meu primeiro desenho de todos. Esse é o desenho mais antigo que eu tenho, que é do Wolverine. E não sei por que esse pássaro tá aí. Acho que é um pardal, sei lá por que ele tá aí. Os X-Men, eles passavam num programa chamado TV Colosso, mais ou menos em 93. Eu gostava muito do Wolverine, gosto até hoje, é meu mutante favorito. E eu queria mostrar pra vocês e queria conversar com vocês a respeito da evolução do desenho e de como vocês devem se manter no caminho do desenho. O foco principal desse vídeo é: se eu consigo, vocês também conseguem. Sempre se mantenham no caminho. Vejam só, como vocês podem ver, vocês conhecem meu perfil no Instagram. Talvez não, né, a galera do YouTube aqui, me sigam lá inclusive. @edu com H _Kenpachi. Me sigam lá, tem muitas publicações lá, já tô com 21.500 seguidores, me sigam lá. E aí, algumas das postagens que tem lá, né, o Guts, temos aí o Ken de Sunken Rock, né. Então assim, vejam que passaram anos, pessoal, mas eu me mantive no caminho, fiquei sim anos sem desenhar. Quando eu criei o perfil no dia 30 de 2022, né, de dezembro de 2022, melhor dizendo, eu tinha parado de desenhar, sabe? Durante muito tempo. E quando eu voltei, é uma coisa muito maluca, assim, porque parece que o meu sonho de criança era trabalhar com quadrinhos, sabe? Na minha época de criança não tinha os mangás ainda. Os mangás não tinham inundado o mercado editorial como é hoje.
Então eu sonhava em desenhar os quadrinhos lá, os X-Men, né? Eu tinha brasileiros naquela época desenhando em editoras americanas. Alex Gibran, Roger Cruz, Antônio Cariello, esses são alguns nomes daquela época. E eu queria ser como eles. E vejam só, pessoal, queria falar até a respeito desse lápis de cor. Veja esse lápis de cor aí que é profissional, né, Prismacolor, e tem gente que ainda fala que não dá diferença no desenho. Agora veja um lápis escolar, que é o Super Soft da Faber-Castell. Olha as cores, olha a diferença. Não sei se vocês conseguem notar que é muito mais opaco, é muito mais apagado. Tem diferença sim, pessoal. Esse lance de o material não faz o artista. Em certa medida isso é verdade, mas os materiais profissionais têm uma outra qualidade. Nas mãos certas, eles fazem um estrago tremendo. Vejam, por exemplo, esse desenho também que está publicado no meu Instagram. Ele também foi feito com Super Soft. Veja que ele tem um tom meio opaco, né? E foi feito numa folha de linho, então eu não consegui cobrir todos os pontos brancos, né? Ficam esses pontos brancos aí, vocês estão vendo. Mas o lance é o seguinte, pessoal, que eu queria falar com vocês. Se mantenham no caminho, porque a curva de aprendizagem de cada um é diferente. Imaginem o seguinte, quando você vê um artista grande, com muitos seguidores, com muitos inscritos, num canal no YouTube, num perfil do Instagram, desenhando muito bem, pintando muito bem com marcadores, com lápis de cor, vocês vão chegar lá. Mas vocês têm que se manter no caminho. Pensem que o caminho do desenho é uma estrada. E nessa estrada tem uma montanha lá na frente. Aí você vai ver pessoas que estão mais à frente de você. Você vai ver pessoas que estão lá atrás, estão querendo chegar onde você está. E daí vocês vão entender que cada um está no teu processo. Cada um está na sua caminhada. Entendeu? Então, se compare com os outros desde que seja saudável. Desde que seja para chegar até a montanha. Sem passar por cima de ninguém, sem passar rasteira em ninguém. Faça o seu. Certo? E fiquem aí com o meu Wolverine maravilhoso e o meu pássaro desconhecido aí, o meu pardal, para que vocês se lembrem disso, certo? Esse era o papo que eu queria ter com vocês, e agora eu queria fazer um convite a vocês, que é se inscreverem nesse canal, compartilharem, comentarem, vocês me ajudam muito, e convidá-los para sábado, porque vou lançar o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Toji ou Kaeri Nasai. Até lá. Muito obrigado.